Já te ocorreu perguntar alguma vez por que realmente a gente sofre? Como é esse processo do sofrimento? Olá, como vai você? É um prazer enorme ter você hoje aqui nesse vídeo, no programa Doutora Beth Esclarece. A pergunta de hoje vem da Meire e ela diz o seguinte: Doutora Beth, posso dizer que sou uma pessoa sofredora porque sofro muito, desde pequena, por vários motivos e isto sempre me encucou. A senhora pode explicar qual é o processo do sofrimento, ou seja, por que sofremos? Mas antes de responder a pergunta dela, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora, porque esse canal trata de relacionamentos complicados, de dependência emocional, codependência e autoconhecimento. E se você já me conhece, já pode dar o seu like, porque esse assunto está interessante hoje. Bom, para responder a pergunta da Meire, precisaríamos de fato falar de dois campos. Um é o campo da mente e o outro atravessa o limite da mente e entra no limite da metafísica ou da espiritualidade. Nesse momento, eu me proponho apenas a falar sobre o que acontece no sofrimento do ponto de vista da mente. E o primeiro engano geral que eu percebo é o seguinte: as pessoas pensam que o que causa o sofrimento são os fatos, os acontecimentos da vida. Então, aqueles acontecimentos que causam contrariedade, que estão em oposição ou estão, de alguma maneira, quebrando com a nossa expectativa, com aquilo que a gente gostaria. Não, isso não é verdade. Então é importante a gente começar percebendo isso. Não são os fatos que provocam o nosso sofrimento. Uma coisa pode parecer estranha para vocês, mas as situações são neutras. Esse é um dado muito importante para a gente começar a refletir sobre o sofrimento. A situação em si não significa nada. Quem dá o significado às situações somos nós. E cada um de nós pode dar significado diferente ao mesmo tipo de fato ou de acontecimento. Então, como acontece isso na nossa mente? Primeiro, tem uma situação, tem um fato que acontece. Segundo, imagino eu, ok? Eu percebo esse fato. E eu percebo esse fato de um certo jeito e interpreto do meu jeito. Então eu enxergo o fato de um certo jeito, eu dou um significado a ele a partir do meu mundo interior. Então, lembra, primeiro o fato, segundo a minha percepção do fato e terceiro a minha interpretação, o pensamento que me vem, a ideia que eu tenho ou a cognição que eu tenho a respeito daquele fato. Então, quando eu penso alguma coisa a respeito daquele fato, aí sim eu sinto emoções. Emoções que podem ser agradáveis ou desagradáveis, mas somente a partir da minha percepção e interpretação é que eu venho a sentir as emoções. Então, onde começa o problema? Começa na nossa mente, principalmente porque os nossos pensamentos geralmente não são neutros. Nós não aprendemos, dificilmente a nossa cultura ensina as pessoas a terem pensamentos neutros em relação às coisas. A gente tem tendência, muito ao contrário, de ficar numa visão dicotômica da realidade, ou maniqueísta, que significa o quê? Ou isso é bom, ou isso é ruim, ou isso é agradável ou desagradável, ou é favorável ou desfavorável a mim, ou me agrada ou me contraria. De onde vêm os pensamentos que me fazem interpretar um certo fato? Vem de imagens do passado, de lembranças, de situações do passado. E aí começa a grande confusão, porque essa experiência atual pode ser muito diferente daquela experiência do passado que gerou essa minha interpretação. Nesse momento atual, provavelmente tem outras variáveis, outros fatores, muita coisa é diferente do que aquele acontecimento original que me fez gravar esta ideia, que me fez ter a interpretação a respeito desse fato. E o problema é que às vezes uma situação atual, ela tem um detalhe dela que me lembra aquele passado e eu já interpreto com a mesma visão do passado, porque aquele pensamento vem automaticamente à minha cabeça e eu tomo ele como verdadeiro. Quer ver um exemplo? Para você não tornar tudo tão abstrato, não é? Imagine uma pessoa que viveu uma rejeição na infância, da mãe ou do pai, não importa, ok? E ela ficou com aquele
com aquela dor, ela ficou com aquela visão negativa de rejeição. Rejeição é uma coisa horrível, como assim? É uma coisa péssima, tá? Na visão dela. Digamos que hoje ela tem um namorado e o namorado, num certo momento, fala assim pra ela: eu tô precisando ficar um pouco só, tô precisando ficar um pouco quieto, tal, né? O que pode acontecer? Pode ser que ela venha se sentir rejeitada naquele momento. Só que vamos olhar os fatos. Veja, a rejeição lá da infância foi uma coisa totalmente diferente deste momento que ele está dizendo que precisa ficar um pouco só. Aqui pode estar acontecendo uma rejeição? Pode até ser que sim, não temos certeza. Mas pode ser que não. Às vezes a gente precisa ficar um pouco só. A gente precisa ficar um pouco na nossa privacidade. Às vezes tem alguma coisa esquentando na nossa cabeça, a gente precisa pensar, precisa ficar sozinho, em paz ali com a gente. Só que para uma pessoa que tem essa visão e essa dor de rejeição do passado, aquela situação ela pode dar o significado de rejeição e já começar a sofrer. Você começa a perceber como é que vai acontecendo o processo do sofrimento? Em outras palavras, a pessoa começa a misturar as coisas. Ela vê um fato hoje e dá um significado que às vezes esse significado é obsoleto, não faz sentido nesse momento com o fato que está acontecendo agora. Mas dentro dela, como veio aquele pensamento já causou uma emoção, ela começa a sofrer. E esse pensamento muitas vezes começa a gerar um ciclo vicioso. Então aquele pensamento vem: puxa vida, será que ele não me quer mais? E puxa, mas se ele não me quiser mais, e agora? O que vai ser de mim? Então ela meio que toma como verdade e já começa a viajar em cima disso, a imaginar, e por aí vai a confusão. E aumenta, quem sabe, o sofrimento dela. Gente, o que causa o nosso sofrimento? Primeiro, não é o fato. Segundo, são os nossos pensamentos. São as nossas interpretações. Então, se a gente quiser diminuir o nosso sofrimento, a gente vai precisar treinar, olhar para as situações atuais, para o fato atual, de uma maneira diferente. Como? Com mais neutralidade. Olhar para o fato, peraí, aqui tem um fato, X, esse é o fato. Tá. Como é que eu posso olhar para esse fato, em vez de deixar o processo automático acontecer, dos pensamentos, etc., que em vez disso eu vou olhar para aquele fato agora, com a minha mente de hoje, mesmo que venha aquele pensamento, eu posso, coloco aquele pensamento no armário um pouquinho e vou analisar o fato. Vou fazer o quê? Vou refletir sobre o fato, para ver o que eu consigo realmente entender. Quais são os dados, o que está acontecendo aqui direito. E diante então dessa situação, de que modo eu posso atuar de maneira mais saudável possível, de maneira mais leve possível. Em outras palavras, como eu posso utilizar esse fato que aconteceu agora da maneira mais favorável possível para mim. Aliás, para mim e para todos os envolvidos, que também não preciso pensar só em mim. É que pensar em mim é o primeiro lugar. E depois vamos ver quem mais pode se beneficiar nessa situação. Se eu faço isso, eu estou conectando esse fato que acabou de acontecer com os meus objetivos, com meus valores, meu poder de ação. Isso é fundamental. Diante de qualquer fato, se eu conseguir olhá-lo como neutro e pensar, tá, mas eu não gosto, tá? Direito, né? Eu posso não gostar. Mas eu não gosto e gostaria que fosse diferente. Tá, então tá, o que eu posso fazer para mudar esse fato? O que está no meu poder para que eu possa mudar esse fato? Se a gente faz isso, a gente sofre muito menos. E a gente já vai diretamente para atuar em cima de uma situação para ver o que a gente pode fazer. Caso a gente não possa fazer nada para mudar, vale aceitar. O que também é algo bom. Bem, tudo isso que eu falei para vocês, espero ter respondido a pergunta da Mary. Eu sei que não é uma coisa simples entrar na cabeça da gente, porque estamos tão condicionados a pensar e agir de outra maneira, que é um pouco estranho até pensar nisso. Mas, gente, o que a gente pode fazer? Treinar, treinar, treinar até que isso se torne uma visão natural da gente. Que o fato em si é neutro e posso ver com mais realismo, com mais neutralidade também e ver o que eu posso fazer a partir daí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, dê o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva e clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo porque tem muita gente sofrendo no mundo atual, precisando de um pouco de alento e de, quem sabe, conseguir enxergar com outros olhos os fatos. E
e deixe os seus comentários. Como é que é isso para você? Você tende a sofrer muito com as coisas? A sua mente tende a ampliar, a dramatizar as coisas? Ou você tende a ser mais objetivo, mais realista? Como é que é? Conta para nós a sua experiência. Quem sabe o seu comentário vira um novo vídeo. Foi ótimo estar com você. Tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.